Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, análises sobre a vitória, do Paris Saint-Germain sobre o Flamengo nos pênaltis. O PSG que vence o Flamengo nos pênaltis e conquista o Mundial de Clubes, o primeiro Mundial de Clubes conquistado aí pelo Paris Saint-Germain. O Flamengo que fez um jogaço, o Flamengo conseguiu jogar de igual para igual contra o time do PSG. O Flamengo teve oportunidades no jogo, inclusive até de quem sabe vencer a partida. O PSG não conseguiu vencer o Flamengo nos 90 minutos, não conseguiu vencer o Flamengo também na prorrogação, e aí a disputa acabou indo para os pênaltis, onde o goleiro do Paris Saint-Germain acabou agarrando 4 pênaltis e consagrando aí o Paris Saint-Germain campeão mundial. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando sobre esse grande feito do Flamengo de simplesmente jogar, encarar de frente a frente ali o campeão da Champions League, mas infelizmente perdendo nas penalidades. Beleza? Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sino, deixa o like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. A Seleção Sport TV, os europeus acabam de chegar a 18 títulos no Intercontinental desde que ele é disputado todos os anos, de 2005 para cá. E a gente parou no terceiro título, que foi em 2012. Só que o jogo de hoje foi com um enredo completamente diferente daquilo que se espera do confronto sul-americano e europeu. Com o goleiro do time sul-americano falhando no tempo normal, e a gente sempre espera que ele vai ser o herói desse confronto, que o europeu vai atacar pra caramba. O jogo foi equilibradíssimo, o Flamengo leva para os pênaltis e aí perde quatro cobranças na disputa. Mas termina hoje um ano mágico na história do clube. Campeão da Supercopa, estadual, brasileiro, da Libertadores e vice-mundial. E a Arrascaeta, símbolo desse ano maravilhoso, fala ao vivo em Catar. Vamos ouvir o uruguaio. Arrasca, quero te ouvir, um jogo de superação do Flamengo, de sair atrás, de buscar empate, de segurar, enfim, de levar a prorrogação aos pênaltis. O que você pode falar dessa partida e da postura que o Flamengo teve? Foi do agrado de vocês? Foi um Flamengo que jogou como Flamengo? Dimos o nosso melhor para esse jogo, contra uma das melhores equipes do mundo. Os caras que têm uma velocidade, uma técnica, o rápido que ele joga, a movimentação. Era um jogo muito difícil para nós. Em final de temporada também, a gente, à medida que foi passando os minutos, a gente conseguiu se desgastar mais, conseguimos o empate, mas infelizmente não deu. Mas, gratamente com meus companheiros, nada que reclamar, nada que falar, cada um de nós deu o melhor. E agradecemos ao torcedor que veio aqui para correr atrás desse sonho, infelizmente não deu certo, mas a gente deu o nosso melhor. Pessoalmente, Arrasca, uma temporada de muito sucesso sua, individualmente, coletivamente também. Que análise você faz agora desse ponto final de temporada? E queria saber se você sentiu alguma coisa, Você sentiu algum tipo de lesão, algum desconforto? Como falei, sou muito grato a esse grupo, a todo esse time, porque durante todo o ano a gente batalhou muito, trabalhou muito para chegar nesse final do ano e conquistar essas taças importantes que a gente conquistou. Víamos com a ilusão de chegar aqui e levar mais uma, mas não deu. Mas, como falei, não temos nada que reclamar para ninguém. E câimbras nas posteriores, a gente hoje tinha que se desgastar mais, correr mais. Foi só isso. A questão dos pênaltis, acho que pesou emocional, de repente uma descarga emocional muito grande do jogo inteiro. Pênalti, a vezes tem que ter um pouquinho de sorte também. O goleiro dele foi muito bem, mas faz parte do futebol. Dessa vez não deu para nós. Obrigado, parabéns. Eu vou direto para o Praz. Estamos aqui com o PC, o Praz e o Henrique Fernandes, porque quando a gente viu o Safanov, eu conheço muito pouco do goleiro, eu falei, cara, isso aí não vai pegar nada, Aquela roupa larga ali, falei, nem cara de goleiro tem, de pênalti. E o homem pegou tudo nos pênaltis, Praz. Bem-vindo, meu cara. Boa tarde, Rizek, pessoal de casa, os amigos da mesa. Eu vou confessar que a gente aqui também assistindo, a gente não tinha muita... Porque assim, eu acho que a gente levou para botar como parâmetro o Donnarumma,
E assim, pô, tu olhar pro Donnarumma numa disputa de pênaltis e tu olhar pro Safanov, é impactante a diferença, né? Mas é um goleiro que tem três jogos no PSG, né? Ele é o reserva do PSG hoje, né? O Chevalier, que veio pro lugar do Donnarumma nessa atitude, assim, até de forma surpreendente, né? Mas, cara, é muito difícil, é impressionante, cara. Porque ele pegou de todo jeito, né, PZ? Ele pegou do lado esquerdo, do lado direito e no meio. Então não foi uma estratégia, não, vou pular para tal lado. Eu não sei se ele conseguiu, se teve um banco de dados suficiente para estudar os jogadores, mas tem muito de intuição também. Depois te roda e você analisa se ele mandou bem, ele mandou muito bem, é claro, mas o tamanho da falha dos jogadores do Flamengo na disputa. A gente vai ouvir agora Bruno Henrique, outro símbolo da temporada do Flamengo e do período vitorioso do Flamengo, falando no Catar. Qual foi a maior dificuldade desse jogo, assim? O nível do adversário, o fato de ter saído atrás, de ter que ser um jogo de superação. Falou-se muito em erro zero, não foi possível fazer um jogo de erro zero, mas foi um jogo em que o Flamengo buscou, jogou de igual para igual, tentou ser Flamengo, usar o seu DNA. Eu acho que é difícil falar porque é a equipe muito qualificada, uma equipe que vai brigar por título nessa temporada na Europa. E não vi muito assim, dificuldade, mas sabemos que é uma equipe europeia que está na metade da temporada e nós estamos terminando a temporada com 75 jogos. E no Mundial passado eles sentiram isso e agora a gente com 75 jogos sente um pouco e a gente tentou fazer o nosso jogo, conseguimos fazer, jogamos de igual para igual, onde criamos várias dificuldades para o PSG e pênalti é loteria. Então, enaltecer a temporada que fizemos, uma temporada muito, muito prazerosa, uma temporada brilhante, onde ganhamos a Libertadores, o Campeonato Brasileiro também. Então, saímos daqui de cabeça erguida e agradecer a torcida que veio aqui também, nos apoiou, nos incentivou. Aquelas que não vieram também, tenho certeza que mandaram energia positiva e é isso. Para quem veio aqui em 2019 e ficou na prorrogação, hoje avançou até os pênaltis, dói mais? Olha, acho que, sei lá, acho que lutamos, guerreamos e levamos para os pênaltis, onde não aconteceu em 2019, mas saímos daqui de cabeça erguida. Temporada de muitos desgastes mentalmente, fisicamente, 75 jogos e ainda saímos daqui vivos em buscar essa competição, não conseguimos, mas saímos de cabeça erguida. Obrigado, parabéns, Bruno. Muita gente vai fazer piada com essa fala do jogar de igual para igual. É claro que os detratores do Flamengo vão aproveitar isso e vão fazer piada. Mas foi um jogo equilibradíssimo. Ou o âncora está exagerando, Henrique Fernandes? Não, Rizek. Seleção. Não, cara, eu acho que assim, é um jogo histórico do Flamengo, assim, da história do clube. É um jogo para o Flamengo se orgulhar. No futebol, como qualquer jogo, o resultado é o supremo, é supremo. O mais importante para o flamenguista hoje era ganhar e ser campeão. O resultado foi 1-1. O resultado foi 1-1 no tempo normal. PSG campeão nos pênaltis. Mas eu acho que, além do resultado, um time tem que ser a representação de uma torcida. E eu imagino que o torcedor do Flamengo se sinta bem representado pelo que o time mostrou hoje em campo. Se o grande mote do jogo de 19 foi o igual para igual, eu acho que hoje foi mais de igual para igual do que aquele jogo, inclusive. Rossi falando, vamos ouvi-lo. Lance do gol anulado, de uma escolha que você fez. Depois eu percebi que no gol do Kvaratskhelia você ficou ali refazendo, repensando o movimento. O que você pode falar desses dois momentos para começar? Não, primeiramente o goleiro está muito exposto nessas situações, mas são coisas que já ficaram atrás, o jogo já acabou, a gente conseguiu levar um empate depois, fizemos um grande jogo até o final, chegamos nos pênaltis, obviamente, depois tem que ter um campeão, um vice, mas isso aí, obviamente, no lance do gol eu fico um pouco irritado assim, porque a gente tinha bastante controlado o jogo e eles, em uma bola que quizás ninguém esperava, acabam encontrando o gol. É um lance que eu tento cortar, só que eu tampouco tentei cortar para frente, porque, tipo assim, vai falar que é mais erro do goleiro se fica na frente que se
desse jeito. Eu tentei tirar somente do Carrasquel, a bola escorregou na ponta do dedo e ficou no pé dele, então é isso, acontece. Mas eu não posso esquecer de meu coragem nessas situações, porque muitos goleiros nem acreditam nessa bola, vai para dentro do gol, o gol acaba sendo igual. Mas é isso, não posso falar muito porque a gente fez um grande ano, um grande jogo e só posso parabenizar todo mundo pelo esforço que a gente fez durante todo o ano, não só hoje. O fato de o Flamengo ter conseguido ferir o PSG em alguns momentos do jogo deixa o sabor amargo, assim, e o elenco rodou, os jogadores que entraram conseguiram manter um nível com muita garra, com muita gana. Deixa o gostinho mais amargo, assim, mais duro? Não sei se fica o gosto amargo, obviamente. A gente enfrentou o campeão da Champions. Hoje a gente sai como o segundo, um dos melhores times do mundo. A gente deixou o Flamengo no mais alto. A gente enfrentou o campeão da Champions. Não é pouca coisa. A gente conseguiu fazer danho neles, fazer eles sofrer. Acho que não sei quantos jogos o PSG sofreu durante o ano. Então é isso. A gente fez uma grande partida, um grande campeonato, um grande ano. E não podemos esquecer disso. Agora acabou o ano para a gente. Eles ainda estão metade da temporada também. Mas é isso. Continuar trabalhando para o ano que vem tentar estar aqui de novo. A gente tem total capacidade de conseguir isso de novo, então vamos atrás disso. Mas agora a gente só pode descansar a cabeça, curtir as férias com a família, que a família apoiou muito durante esse ano e é isso, muitas tensões, muitas emoções durante o ano inteiro e a gente hoje sai com a frente em alto, deixando o Flamengo mais alto. O Rossi, você mais uma vez defendeu um pênalti, né? Você conhece melhor do que ninguém todos esses batedores do Flamengo. O que você acha que pode ter passado ali um momento? É um momento muito decisivo, né? Final da Copa do Mundo, não posso falar mais que isso. Mas eu tenho que parabenizar o goleiro dele também. O goleiro dele também fez um grande trabalho. Ele defendeu 4 pênaltis, então não podemos falar muito. Obviamente tem emoções, tem torcida, tem todo mundo, muita pressão também. Perna cansada também para caralho, porque a gente correu e fez um grande jogo, então por isso eu falei como antes. Não só posso parabenizar o time todo, quem jogou, quem entrou, quem saiu, que hoje deixamos a vida pelo Flamengo e a gente sai com a frente alta, como eu falei antes, porque fizemos um grande ano e a gente não pode sair criticado disso, porque seria uma injustiça muito grande. Obrigado, Rossi. Parabéns. Estamos vendo a disputa de pênaltis. Quando o Rossi fala que o time é campeão da Champions, eu vou além. Porque ontem foi anunciada a seleção da FIFA dos melhores do ano. O PSG tinha simplesmente 5 representantes lá. 5. Dos 11, 5 são do PSG atual. Estou nem contando o Donnarumma, que já saiu. E o Flamengo conseguiu levar para os pênaltis um jogo contra esse time. PC, boa tarde, bem-vindo à seleção. Salve André, Henrique, Fernando, quem nos acompanha. André, esse é o tipo do jogo em que o brasileiro, o esporte preferido dele é vilanizar quem perde. Perdeu, não serve, não presta. E o que o Flamengo fez na temporada e no jogo de hoje inverte o pensamento. O que o Flamengo fez enquanto a bola rolou no jogo de hoje é para deixar o seu torcedor orgulhoso. Em nenhum momento o Flamengo rasgou a sua identidade. Teve momentos dentro da partida que o Flamengo não jogou bem. Sim, teve momentos, especialmente na fase inicial. Não foi um Flamengo constante, foi um Flamengo mais espectador do jogo do Paris Saint-Germain do que o contrário. No segundo tempo, o Flamengo foi pênaltis e aí você tem uma série de fatores. Agora, o fundamental, o que o Flamengo fez no jogo de hoje mostrou a capacidade dessa equipe, mostrou a capacidade dos seus jogadores e também daquele que é a melhor notícia do futebol brasileiro nos últimos 15 meses, Felipe Luiz. O treinador campeão do mundo, Luiz Henrique, fala ao vivo. Enfim, acaba indo para os pênaltis, que é um pouco uma loteria. E, enfim, tivemos nosso goleiro, Safanov, que ajudou bastante. Há alguns dias, eu acredito que você falou que o Felipe Luiz era um grande técnico e o Flamengo era uma boa equipe. O que ficou com você das impressões depois dessa final? Bom, depois de ver e analisar o Flamengo e estudar o Flamengo, fizeram uma excelente temporada, ganhando muitos títulos e jogando de uma maneira muito firme.
é verdadeiramente um time com excelente técnico e teve muito sucesso. Foi difícil, custou bastante para nós ganharmos. Bom, o PSG está cada vez mais forte. O que vem pela temporada? Bom, já estamos na metade da nossa temporada. Eles estão acabando a deles agora. É importante que a gente possa fazer uma recuperação nesse momento e começar a segunda temporada e fazer isso da melhor maneira. Queremos continuar ganhando títulos. Parabéns. PSG, melhor time do mundo, que não venceu Sul-Americanos esse ano, né? Empatou com o Botafogo na primeira fase da Copa do Mundo. Perdeu pro Botafogo. Perdeu do Botafogo, desculpa. E hoje empata com o Flamengo. E quem foi testemunha ocular dos fatos no Catar e transmitiu a conquista do PSG é a dupla que está ao vivo aqui no Seleção, Luiz Carlos Júnior e Eric Faria. Bem-vindos. Fala, Luiz. Fala, Isaac. Alô, galera. Pois é, concordo com o PC. A situação é a seguinte, o Eric já falou. Você vai aprendendo a competir, você vai aprendendo a enfrentar esse nível de adversários. E aí aquela situação do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então o Flamengo contra o Liverpool brigou muito, hoje chegou aos pênaltis. Fica um gosto amargo, mas o Flamengo competiu contra o que para muitos, Eric, é o melhor time do mundo. Fala, Luiz, de novo. Um abração aí, Rizek, Paulinho, Praz, Henrique. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a Seleção. Eu acho que assim, o roteiro do que aconteceu no jogo era mais ou menos esperado. O Paris Saint-Germain é um time mais forte do que o Flamengo e está no momento da temporada em que fisicamente consegue ainda ser mais forte até do que o time oponente, no caso o time brasileiro e hoje o Flamengo, nesse momento da temporada, né? Foi um primeiro tempo de muito domínio do Paris Saint-Germain, o gol do Paris Saint-Germain deu justiça ao placar no primeiro tempo, mas o Felipe trabalhou muito bem no intervalo, mesmo sem mexer na equipe, ele conseguiu compactar mais o Flamengo já não deu tanta liberdade para o Paris Saint-Germain, né? Voltou melhor, o Pedro quando entrou na primeira jogada já conseguiu armar um ataque que logo depois saiu o pênalti, bem cobrado pelo Jorginho. A partir do gol de empate do Flamengo, o Flamengo se sentiu mais seguro no jogo, conseguiu competir bastante, conseguiu oferecer dificuldades para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain continuou em cima, mas a partir dali o Flamengo começou a ter opções de ataque também, começou a ter contra-ataques. E as mexidas que o Felipe fez foram muito boas. Eu acho que assim, foi um dos grandes jogos do Felipe Luiz na temporada hoje. Primeiro porque da estratégia? Da estratégia, das mexidas, da forma como o time saiu de um primeiro tempo abaixo para um segundo tempo e depois para a prorrogação, muito bons. Enfim, então eu acho que o Felipe tem muito orgulho do trabalho que ele fez hoje. E o Flamengo foi até onde tinha que ir, Luiz. O Flamengo, nesse campeonato mundial, ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo, enfrentou super bem uma das melhores equipes do mundo, não perdeu no tempo normal, foi para a prorrogação, perdeu nos pênaltis. Ah, os cobradores não bateram mal? Pode ser, os cobradores não estavam inspirados hoje, também muito cansados fisicamente, mentalmente. O goleiro, tem que dar mérito ao goleiro russo do Paris Saint-Germain, que foi super bem, com uma explosão lateral impressionante para buscar as cobranças. Acontece, o Dembélé, melhor jogador do mundo, perdeu o pênalti também hoje aqui. Talvez se a história fosse outra, a gente já está falando o quê, né? O Rossi pegou um pênalti também. Então, fica o gosto amargo, como você falou. É óbvio que o torcedor rubro-negro que estava aqui no Brasil todo, acompanhando pelo Sport TV, sentiu que estava tão perto de conquistar nos pênaltis, com um goleiro que tem essa característica. Que foi brilhante na Libertadores, que foi preponderante na classificação por pênaltis. Então, assim, hoje de verdade, assim, acho que na verdade nunca a gente tem que fazer isso. Mas mais do que nunca hoje, não tem que apontar dedo para ninguém. Hoje o Flamengo fez um jogo que tinha que fazer e, sobretudo, apresentou para o mundo, mais uma vez, um técnico que está com um início de carreira espetacular e em pouco tempo vai estar na elite da elite do futebol mundial, Luiz. Ô, Praz, uma dúvida. Ele estava com o pé sobre a linha, Fernando Praz? Porque ele não tinha contato, tem que ter uma mínima parte do pé em contato com a linha. Eu acho que ele não tinha esse contato, não. Bom, a gente vai pegar a imagem, viu, Luiz? Porque há controvérsias. Eu acho que tinha, sim, mas a gente vai pegar essa imagem com lupa. Perdão. Não, a gente vai olhar essa imagem com calma. Agora, o Eric, a atuação de hoje... olha lá, olha a imagem. Não é o melhor ângulo, vamos buscar um outro. Eu tive a sensação de que ele tinha tirado o pé todo. Acho que ele tem a pontinha do pé na linha, tá? A minha... Vamos procurar um ângulo melhor? Enquanto isso, Eric, eu acho que não é só, assim, além do Felipe Luiz, eu acho que é a destacar o trabalho do futebol do Flamengo, porque ele chega no último jogo da temporada extenuante, com nenhum jogador machucado.
podendo utilizar todos. Duvidou fisicamente, como o De La Cruz, foi o único que converteu um pênalti. E o banco, o elenco volumoso do Flamengo, eu acho que é fundamental para todo mundo chegar com saúde e fundamental para conseguir encarar um time de prateleira superior, como o PSG, fazendo muitas alterações e mantendo ou melhorando o nível do time. Quando você compara o Flamengo de 19, que o banco foi puxando para baixo a atuação daquele empate com o Liverpool, hoje foi o contrário. O banco foi dando gás e foi dando vida ao Flamengo no jogo. Então eu acho que a atuação de hoje premia o planejamento do futebol rubro-negro para 2025, viu, Eric? Eu também acho, eu concordo. Eu falei isso durante a transmissão. Acho que as mexidas que o Felipe fez, elas foram fundamentais para conseguir manter o Flamengo no nível competitivo. Os dois jogadores de meio campo que entraram, o De La Cruz e o Saúl, entraram muito bem no jogo, oxigenaram o meio campo. Era um momento em que o Paris Saint-Germain já estava dominando novamente aquele setor do campo. O Nico De La Cruz entrou muito bem na partida, até mais do que o Saúl. O Cebolinha, quando entrou, também conseguiu levar perigo ali pelo lado esquerdo, conseguiu prender um pouquinho mais a bola. Enfim, por isso que eu digo assim, o Felipe hoje fez um trabalho dele completo como técnico, pensou na melhor estratégia, na melhor escalação inicial, foi usando as peças que tinha para usar, até mesmo o Pedro, claramente o Pedro não tinha condições, se fosse um jogo normal o Pedro não estaria em campo, ele hoje se sacrificou pelo time, era um jogo importante, ele sabia disso, várias vezes o Pedro, embora seja um jogador grande, mas ele é um jogador de explosão muscular, ele claramente estava segurando movimentações muito curtinhas assim, mas quando a bola batia no pé dele, no peito dele, ela prendia, o time conseguia respirar. Por isso que eu acho que assim, foi um jogo completo do Felipe. Se o Flamengo fosse campeão mundial hoje aqui, o craque do torneio deveria ser o Felipe Luiz. Não aconteceu, acabou sendo o Vitinha. Então por isso é que eu acho, viu, Rizek, falando dessa questão, o Flamengo vem melhorando o seu elenco ano após ano. O que faltava para o Flamengo? Estabilidade no comando técnico. O Flamengo agora tem um técnico de mão cheia. Conseguiu fabricar um técnico dentro de casa. Então, eu acho que nos próximos dias... Com o DNA rubro-negro. A obrigação dessa diretoria do Flamengo é fazer todos os esforços possíveis para renovar o contrato do Felipe Luiz. Eu não renovaria por um ano, não. Renovaria por 2, por 3 anos e deixaria o Felipe Luiz se desenvolver ainda mais como técnico e fazer com que esse time cresça, porque tem potencial para crescer. O Flamengo tem dinheiro para investir, para qualificar ainda mais o elenco. Então, assim, é um fim de ano com um gostinho amargo, mas com uma perspectiva ótima já para 2026, sabe, Rizek? E Rizek tem uma situação, o Eric falou do poderio financeiro. A gente fala muito do Flamengo na América do Sul, que tem um orçamento bilionário. Na montagem desse time, eu falei isso algumas vezes durante a transmissão. Para você ter uma ideia, o Paris Saint-Germain gastou 5 vezes mais. 5! É uma desproporção, Talvez o próximo passo, Luiz, amigos aí da mesa, Rizek, Paulinho, Praz, Henrique, seja rejuvenescer um pouco mais o elenco. Hoje, fazendo as contas, a média de idade do elenco do PSG, dos principais jogadores, quem entra em campo, quem é mais utilizado, estava em torno de 24 anos, a do Flamengo em torno de 30. Alguns dos protagonistas do Flamengo já passaram de 30 anos. O time do PSG tinha um jogador acima dos 30 anos hoje aqui, o Marquinhos. O Flamengo, a maioria dos jogadores tem mais de 30 anos no time titular. Então é importante, talvez esse seja o passo agora da diretoria do Flamengo, do Felipe, dar uma rejuvenescida, olhar para frente. É lógico que a experiência vai ser fundamental. Olha o que fez o Danilo nessa temporada, né? Olha o que fez o Alexandre nessa temporada, o Jorginho. Mas ter outras opções mais jovens para você oxigenar o time, para qualificar ainda mais. Passou ali a imagem do Luiz Henrique quando acaba o jogo. Foi difícil, né, professor? O alívio dele. Vou mostrar, por outro ângulo, a pergunta que o Luiz fez pra gente, do pênalti perdido pelo Pedro. Vamos ver se conseguimos identificar. Eu acho que... O Rizek, ele bota a ponta do pé e ele levanta o calcanhar. Porque para saltar ele precisa estar na ponta do pé. Então, a ponta do pé dele está no verde e o calcanhar... Peraí, quando toca na bola, né? Tem que voltar um pouquinho, diretor. Aí. Eu acho que ele já está na ponta do pé ali. Mas assim, a visão aqui teria que ter uma câmera por baixo para saber do contato, porque aqui o pé está sobreposto à linha. Mas eu acho que como ele está na ponta do pé para dar o salto, o calcanhar dele já não está no chão. E aí por essa imagem, se está no VAR, manda repetir a cobrança? Seguindo a letra fria da lei, sim. Eu não mandaria porque não é uma imagem totalmente clara, assim, de que há um erro de arbitragem no lance. É igual aquela história da bola que sai ou não sai, né, Henrique? Repete, Eric. Não, é igual aquela história que a gente discute sempre da bola, né? Que às vezes ela engana, às vezes uma base da bola, ela
toca a linha e a imagem ela não consegue ser conclusiva. Ô, né? Eric, Talvez seja isso que o VAR tenha observado, né? Só tem um ponto que aí não é a imagem que vai nos mostrar, é a minha percepção por ter sido goleiro. Para saltar, eu preciso estar em posição de expectativa, que é na ponta dos pés. Eu não consigo saltar e dar o impulso com o calcanhar, com a planta do pé no chão. Então, eu pressuponho que ele esteja com o calcanhar levantado e sem contato com a linha. Mas não é uma imagem, a imagem não é conclusiva. Eu tenho isso como uma percepção minha. Produção, vamos pedir um veredito do PC, nosso consultor de arbitragem, vamos ver o que ele nos diz. Enquanto isso, em vez de vocês irem aos sites de busca e olharem, pesquisarem quem é esse maldito aí que pegou 4 pênaltis... Que é um glacial, né? A fisionomia dele não se alterou nem um minuto sequer. Vamos contar que é o grande personagem. Não entendi o Vitinha receber o prêmio. Cara... 4 pênaltis? Tinha que ter pego 5. Sinceramente, não entendi. Vamos contar quem é o grande personagem... Ô, Praz, você tem toda a razão, Praz. Tem que puxar o lado do goleiro. O cara pega 4 pênaltis, não é o melhor? Só se pegasse e batesse também. O goleiro russo, de 26 anos, revelado pelo Krasnodar. Tipo o goleiro Praz, né? Chegou em 2024. A gente nem ouvia falar dele, né, cara? Foi titular apenas pela 4ª vez na atual temporada e sai de campo assim, Em 4 jogos, sofreu 3 gols, pegou 4 pênaltis na final do Intercontinental. E é isso. Prazer, Safanov. E essa transição, ele fez nada mais, nada menos que com o Donnarumma, né? O Donnarumma sai pro Manchester City. Está na seleção da FIFA. Eleito o melhor goleiro do mundo. E o PSG, se for ver, nos últimos 2 anos, gastou bastante goleiro, né? Ele custou 20 milhões. E o Chevalier, se não me engano, custou 40 milhões. 40 com variáveis que podem aumentar. São 60 milhões de euros com 2 goleiros. Sim. Pra tu ver o potencial financeiro. O dinheiro é mole, né? Como diz o Denilson. Fala, PC. Não, eu queria, em cima até de algumas observações feitas pelo Eric e por você, é que termina um ano de excelência do Flamengo, e essa excelência não é só pelo jogo jogado, pelo que foi apresentado dentro de campo. Evidentemente, o Flamengo foi aprendendo de 2019 para cá, tanto que hoje chegou nessa partida com recursos no banco de reserva maiores do que teve naquele jogo. Segundo, com um elenco que chegou, se não me engano, ao seu jogo de número 75, do ponto de vista físico, ali em condições de entrar em campo. É claro que hoje, quando chegarem no hotel, a volta para o Brasil, os 2 primeiros dias de férias serão torturantes por causa de todo o desgaste. Agora, deixa uma bela imagem do futebol brasileiro. Não é só do Flamengo, é do futebol brasileiro. Por quê? Porque o que se viu no jogo de hoje, tirando o primeiro tempo em que o PSG foi dominante, foi um Flamengo que não renunciou à sua identidade. Qual é a identidade? E aí você tem que voltar no tempo. Luiz, na sua primeira entrevista como técnico do Flamengo, antes de estrear logo dentro de uma fogueira que foi o jogo contra o Corinthians. O Flamengo tem uma identidade e essa identidade eu não vou abrir mão dela. E o que se viu a partir do segundo tempo, a fase inicial foi uma fase muito descalibrada do Flamengo, um Flamengo que a gente não reconhecia, mas muito em função das dificuldades criadas pelo adversário. O adversário induziu muitas vezes o Flamengo a errar na troca de passes, a se PSG, para evitar que o Flamengo igualasse até em posse e tentasse jogar, tinha que estar sempre no limite, né, PC? Quando ele baixava um pouquinho a guarda, o Flamengo se apresentava para o jogo. Exatamente. Né? E quando o PSG tem um momento de desaceleração no jogo, o Flamengo empata e poderia, até naquele tempo regulamentar, ter sacramentado a vitória, porque o jogo ficou muito mais aberto. Então é aquela velha questão. No Brasil, a gente acha que só é bom quem vence e quem perde não tem nenhum valor. O jogo de hoje, para mim, ele tem um significado completamente diferente. O Flamengo volta derrotado da final, nos pênaltis, mas deixa a imagem, sedimenta a imagem do valor que esse time tem, do valor do trabalho feito pelo Felipe Luiz, e isso você não vai apagar. Não há meme que apagará isso. Haverá zoação, haverá uma profusão de memes, isso é uma coisa que faz parte da cultura do futebol. Agora, a imagem que o Flamengo deixa, o que o Flamengo fez nessa competição, especialmente contra um adversário desse porte, sinaliza, no meu modo de ver, que para as outras equipes que são competitivas no futebol brasileiro, umas com mais constância e outra com menos, o que elas vão ter que fazer para enfrentar o Flamengo? Porque o Flamengo volta para o Brasil, termina a temporada, continua sentadinho na primeira prateleira
do futebol. Ele está ali, com assento garantido. Ô Eric e Luiz, conta pra gente aquilo que só quem está no estádio pode observar com propriedade. A gente viu estádios muito vazios até a final, né? E hoje a gente viu o campo cheio. Como é que estava de ambiente aí? Como é que estava a proporção de rubro-negros e torcedores do PSG? Como é que estava aquele clima de jogo de futebol, de arquibancada vibrando? Como é que estava o ambiente por aí, Eric? Porque daqui a impressão que passou é de muita gente torcendo pelos dois clubes, torcendo a Vera mesmo. Rizek, eu tive essa sensação especialmente atrás dos gols. Eu acho que as torcidas estavam equilibradas, né? Em termos de quem torce pro PSG e quem torce pro Flamengo. Mais de franceses. Talvez. Até pela proximidade, né? Mas eu não sei se ali também tinham catares juntos com a torcida do PSG. Mas, assim, o ambiente estava legal. O estádio estava cheio, 45 mil torcedores, né? Foi um ambiente bacana hoje aqui, bem diferente dos outros dois jogos, né? Ô Praz, claro que o Flamengo só chegou na Copa do Mundo, só chegou no Intercontinental por causa do trabalho do Rossi na Libertadores, né? Rossi foi um personagem crucial na Libertadores. O Eric, inclusive, eu lembro no fechamento, colocou o Rossi como o principal personagem da Libertadores. Mas hoje ele comete duas falhas, né? Queria analisar com você. A primeira, inclusive, é muito semelhante à que ele já havia feito no Fla-Flu. Ou seja, a bola está saindo para escanteio. Ele vai lá e, ao impedir o escanteio, proporciona uma chance clara de gol para o adversário. E depois no gol, também uma falha dele, né? Assim, clara, né? A gente pode rodar as imagens daqui a pouquinho. Queria uma análise sua. Porque um personagem tão seguro do Flamengo na temporada, hoje foi abaixo o Rossi. Comparando o Rossi da Libertadores, o Rossi com ele mesmo, ele foi abaixo. E em quesitos que ele é muito forte, principalmente o jogo com os pés, né? Ele teve muitos erros. Você não acha que é bom com os pés? Às vezes faz ele cometer erros como o de hoje? Não, assim, Rizek, quem tem muita confiança e quem é muito acionado, a probabilidade de erro ela vai aumentando porque tu é muito acionado, né? Se tu for menos acionado e tu tiver qualidade, provavelmente a tua margem de erro vai ser menor. Mas eu não considero nem erro de... Era só deixar sair, cara. Mas eu não considero nem erro de tomada de decisão, porque podia deixar sair, no jogo do Fluminense também podia. Mas pra mim é um erro técnico. Porque ele é capaz de, mesmo com essa bola nessa situação, fazer melhor, né? Porque ele é um goleiro que joga bem com as duas pernas. E aí a gente... E no lance do gol também. Faltou mais convicção no movimento? Ele até chega na bola, só que ele não consegue dar o tapa com força para tirar a bola, Ele deu a explicação de que ele tentou também tirar um pouco lateralmente a bola, para não deixar essa bola viva na parte central da área, né? Ele tenta botar força nela, né? Ele tenta botar força nela. E aí o posicionamento dele no início da jogada também poderia ser um pouquinho ajustado, ele poderia, na minha opinião, estar um pouquinho mais de frente pro campo, sabe? Tem algumas coisas que podiam ser... Mas assim, isso é tomada de decisão. Mas acho que hoje, o jogo com os pés dele, principalmente, me chamou a atenção, porque mesmo que o PSG pressione mais, né? que seja mais, ele tem uma precisão com os pés muito grande. E em tempo real, te digo que o PC... deu um retorno aqui pra gente que, pelas imagens mostradas na transmissão... É inconclusivo. Ele ficou com a impressão... Mesma coisa que eu. É a mesma sensação. A impressão de que o pé do goleiro estava totalmente fora da linha. Acontece que para anular uma cobrança de pênalti, você não pode ter a impressão, você tem que ter certeza. E certeza o PC não teve. Você tem certeza? Não, pela imagem? Não, pela imagem não. Eu tenho certeza pela minha percepção, pela experiência, que para saltar ele tem que estar na ponta do pé. E aí não poderia o calcanhar estar encostado. Mas a imagem não mostra com clareza isso. Eu tinha... Minha avaliação é mesmo do PC, assim. Eu saio com a impressão clara de que estava à frente. Mas a imagem, que é o mais importante para um VAR poder fazer uma chamada, a imagem não é clara. Agora, a certeza que temos é que os pênaltis, em média, foram muito mal batidos, né? Terminar uma disputa com 2-1, hein, Luiz e Eric? 2-1, pênaltis muito mal batidos vimos hoje aí no Catar, hein? Exatamente, com dois times dessa qualidade, né? Com grandes cobradores, craques, jogadores experientes, experimentados, realmente, muito pouco. Foram 6 pênaltis cobrados pelo Flamengo do jogo, né? Porque o Jorginho fez um gol de pênalti também, né? E eu acho que até isso cobrou também, né? Esse desgaste todo do Flamengo. Cobrou, porque você perde 2 cobradores. O Arrascaeta e o Jorginho tiveram que ser substituídos para que o time pudesse até chegar à disputa de pênaltis, né? Talvez nem chegasse se os dois continuassem em campo, se o Felipe não mexesse, né? De fato, assim, quando a gente vê o goleiro pegar 4 pênaltis, a gente sempre tenta
procurar o erro do cobrador, né? Mas o goleiro também foi muito bem, né? Ele é um goleiro grande, de 1,94 m, 95 tem muita explosão lateral. E cada vez que ele pegava ele vai minando a confiança do outro batedor. E aumentando a dele. Exato. Quando o Luiz Araújo foi bater, ele sabia que se perdesse, seria o fim do campeonato. Você imagina isso para um jogador... E o goleiro enorme, já tinha pego 3 pênaltis, né? Eu até na transmissão lembrei que, assim, eu não me recordava de um jogo em que o goleiro pegou os 4 últimos pênaltis. Aí o pessoal mandou mensagem que o Brasil também tinha perdido na Copa América de 2011 4 pênaltis. Batendo pra mas fora, foram né? todos para fora, né? O goleiro não pegou o goleiro do Paraguai naquela ocasião. Então, é um fato para a história, né? Numa decisão de campeonato mundial, um goleiro que é reserva se torna titular nas últimas semanas porque o titular se machucou e pega 4 pênaltis, cara, isso aí vai ser lembrado por muito e muito tempo, né? Futebol e suas histórias mágicas. Só acrescentar Fala, mais uma coisinha pro debate, que daqui a pouco o Rizek vai seguir no programa com o Price, com o Henrique, com o Paulinho. O Flamengo enfrentou 3 equipes europeias. Nossos times brasileiros e para o nosso calendário. Da primeira prateleira. Venceu o Chelsea por 3-1, perdeu do Bayern por 4-2 e hoje perdeu nos pênaltis. Foi 1-1 até a prorrogação, até os 120 minutos. Então, eu acho que é um momento que o Flamengo pode olhar para dentro e falar, a gente está fazendo as coisas certas. Quando você enfrenta 3 adversários desse calibre em competições oficiais, porque não foram amistosos, foram dois jogos numa Copa do Mundo e uma final de campeonato mundial, e consegue competir, consegue jogar, consegue incomodar o adversário em bons momentos do jogo, eu acho que o Flamengo tem que se orgulhar, olhar para dentro e falar assim, a gente está fazendo a coisa certa, mas a gente pode melhorar. Tem que subir mais um degrauzinho, talvez 2, mas é isso. Para vencer, você tem que disputar, tem que ir ganhando casca, experiência. Não é uma competição fácil. A situação do calendário, diferentemente da Copa do Mundo de Clubes dessa vez, os brasileiros chegam no fim de temporada, os europeus não, enfim. O Flamengo, o clube, chegou a 74 jogos em partidas oficiais, né? A gente tem o Luiz Henrique falando agora. Então tá aí, meus amigos. O Flamengo que, infelizmente, né, acabou não conseguindo ganhar o Mundial de Clubes, foi muito perto, chegou muito, mas muito perto mesmo dessa conquista. Na minha opinião, o Flamengo chegou até mais perto dessa vez do que em 2019, com aquele timaço, né, do Jorge Jesus. O Flamengo, inclusive, levou para os pênaltis, né? Naquele jogo, o Flamengo acabou caindo na prorrogação, mas, infelizmente, né, o título não veio. Eu acho que os jogadores do Flamengo têm que sair de cabeça erguida, né? Eu acho que o torcedor deve estar, logicamente, queria, né, o título, mas deve estar orgulhoso do ano do Flamengo. Eu estou orgulhoso, tá, desse ano de 2025, campeão de quase tudo e ainda fazendo um jogo desse contra, né, um time forte, poderoso como o Paris Saint-Germain, é para nos deixar orgulhosos. Claro que nós queríamos a vitória, porque o Flamengo é isso, né? É sempre sonhar com a conquista. Mas, galera, o feito do Flamengo foi gigantesco, né? O Flamengo jogou, o Flamengo não ficou acovardado, só se defendendo, jogou, ameaçou diversas vezes o time do Paris Saint-Germain. Então eu, sinceramente, estou muito feliz, né, com o ano do Flamengo de 2025, com a conquista da Libertadores. Tá aqui, ó, Libertadores, tetracampeonato, primeiro tetracampeão do futebol brasileiro, campeão brasileiro, né, ganhou o Carioca, ganhou a Guanabara, a Supercopa, né, ganhou os 2 confrontos aí o campeão, né, lá, os 2 campeões dos outros continentes. E chegou até essa decisão e ainda fez um jogo, né, frente a frente contra o campeão europeu. Então, eu sinceramente, caindo nos pênaltis, né? Eu sinceramente estou orgulhoso do time do Flamengo e para mim, esse ano de 2025 está marcado na história, é um grande ano. Ano que vem, na minha opinião, o Flamengo volta, tá? Vai voltar novamente e dessa vez ainda mais forte para quem sabe buscar esse tão sonhado bicampeonato. Dessa vez não deu, mas pode aguardar Mundial de Clubes, que o Flamengo ano que vem vai voltar com mais experiência e ainda mais forte. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!